Olá pessoal, o professor André aqui e hoje eu tenho mais uma super dica para você. E hoje nós vamos falar sobre os fármacos agonistas adrenérgicos beta 2 seletivos. Vamos lá? De olho na tela! Bom, pessoal, quais são os representantes dessa classe? Nós podemos citar o salbutamol, o fenoterol, a terbutalina, além do salmoterol e o formoterol. Esses fármacos são agonistas, ou seja, eles possuem a capacidade, eles vão levar à ativação de um determinado receptor. Quais receptores são esses? Receptores do tipo adrenérgicos, mais especificamente, receptores do tipo beta 2. Ah, André, e por que você colocou esses princípios ativos separados? Porque, pessoal, o salbutamol, o fenoterol, a terbutalina possuem ação curta. Já o salmoterol e o formoterol possuem ação longa. Então, esses fármacos são classificados em fármacos de ação curta e em fármacos de ação longa. Os fármacos de ação curta, salbutamol, fenoterol e terbutalina. De ação longa, salmoterol e o formoterol. São princípios ativos, olha aqui, que compõem o aerolim, o ceretide, o berotec, bricanil, dentre outros. E atenção, pessoal, qual que é o principal uso clínico desses fármacos? Esses fármacos são utilizados principalmente para poder promover o efeito broncodilatador. O efeito broncodilatador. E alguns já devem estar se perguntando, mas como que eles fazem isso? Muito simples, pessoal. O fármaco, ele vai se ligar onde? Nos receptores beta 2. Nos receptores beta 2, localizados lá nos brônquios pulmonares. Ao se ligar nesses receptores, eles mimetizam a ação do ligante noradrenalina. Esses receptores metabotrópicos, quando eles são ativados, tem-se uma cascata de sinalização, ou seja, tem-se ativação de segundos mensageiros que resultam em uma broncodilatação. Por isso, são fármacos que são indicados tanto no tratamento da crise ou manutenção da asma. Além disso, podem ser utilizados também na manutenção da DPOC, da doença pulmonar obstrutiva crônica. E, além disso, podem ser utilizados também na própria broncoconstrição induzida por atividade física. E atenção, pessoal, desses fármacos aqui, o salbutamol, quando administrado por via parenteral, pode ser utilizado para poder prevenir a ocorrência de parto prematuro, uma vez que ele possui a capacidade de promover o relaxamento da musculatura intrauterina. E quais são os efeitos adversos desses princípios ativos? De forma generalizada, tremores, ansiedade, palpitações, taquicardia, arritmias cardíacas. E atenção, pessoal, por que eles promovem esses efeitos cardíacos, André? Porque são fármacos que não são 100% seletivos. Eles não são 100% seletivos. Eles também podem se ligar onde? Lá nos receptores beta 1 do miocárdio. E nós já vimos em vídeos anteriores que, ao ativarem receptores beta 1, tem-se um aumento da frequência e um aumento da força. Por isso, o paciente pode sentir tremor, pode sentir ansiedade, pode sentir palpitação, pode ter taquicardia.
E olha aqui, pessoal, mostrando para vocês o início e duração do efeito broncodilatador desses agonistas adrenérgicos quando inalados. Então, nós temos aqui o início da broncodilatação e o término dessa broncodilatação. Observem que epinefrina, terbutalina, salbutamol, formoterol e o próprio salmoterol, eles promovem um início da broncodilatação de forma muito parecida. No entanto, quando nós avaliamos a duração, observem que a epinefrina, ligante endógeno, a terbutalina e o próprio salbutamol, nós temos uma duração menor quando comparamos com o formoterol e o salmoterol, por exemplo. Tanto que o uso do salbutamol tem-se um intervalo de doses a cada 4 horas. Em torno aí de a cada 4 horas. No entanto, em relação ao salmoterol e o formoterol, o intervalo entre as doses desses princípios ativos é em torno de 12 horas. Então, lembrem-se, pessoal, fármacos agonistas adrenérgicos beta-2 seletivos, salbutamol, fenoterol, terbutalina, ação curta, salmoterol, formoterol, ação longa. São fármacos que proporcionam um efeito broncodilatador. Por isso, são utilizados por pacientes com quadros asmáticos de dificuldade respiratória, ou então em pacientes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E como que esses fármacos promovem esse efeito broncodilatador? Ao se ligar lá nos receptores beta-2 dos brônquios pulmonares, tem-se o quê? Tem-se ativação desses receptores. É como se o ligante endógeno, a noradrenalina, se ligasse nesses receptores. A partir dessa ligação, tem-se a ativação de segundos mensageiros que vão culminar na resposta no efeito broncodilatador. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa super dica e lembrem-se, estude mais, estude sempre!